Tá, tranquilo. Graças e paz, irmãos. Eu queria realmente que pudéssemos estar em espírito de oração nessa manhã, para que o Senhor nos conduza e fale aos nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 11. O Senhor tem colocado, irmãos, uma carga no meu coração a respeito do partir do pão, e algo assim muito específico. E eu estava ali, assim, não tinha nada definido que fosse para ministrar essa palavra hoje. E eu estava ali, o Senhor me trouxe a lembrança dos versículos enquanto estávamos no partir do pão, e até mesmo na ministração do irmão também do partir do pão. E aí eu estava ali orando o Senhor enchendo meu coração, mas à disposição daquilo que Ele quisesse fazer. E graças ao Senhor, né, esse pequeno tempo foi aberto, então que o Senhor nos conduza. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. É um texto conhecido nosso. Normalmente aos domingos nós falamos de 1 Coríntios, capítulo 11, né? E nós normalmente começamos a partir do verso 23, que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entregueis, que na noite o Senhor foi traído, tomou o pão. Normalmente, quando nós partimos o pão, nós lemos apenas a partir daí. Mas precisamos contextualizar todo esse assunto aqui, o que é que está acontecendo aqui, e que o Senhor realmente nos ajude, irmãos, para que a realidade que há na mesa do Senhor, no partir do pão, seja a cada dia algo mais vivo para nós, seja a cada dia algo mais real no nosso espírito, de fato, até que o Senhor venha. A partir do verso 17, então, os irmãos sabem que Paulo, ele passou um longo período lá em Corinto, e ele ensinou e corrigiu os irmãos em muitos assuntos com respeito à ressurreição, divisão, contenda que estava havendo entre os irmãos. E quando chega nesse contexto aqui, o assunto que Paulo vai tratar com os irmãos é a mesa do Senhor. E Paulo, ele começa escrevendo exatamente assim. Ele diz, verso 17: nisso, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Os irmãos estão acompanhando? Verso 18: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisso? Certamente não vos louvo. Paulo, ele, ao escrever esses assuntos para os irmãos, o que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos, quando eles se reuniam, irmão, mesmo na mesa do Senhor, alguns tomavam antecipadamente a ceia, outros comiam ao ponto de se embriagar, alguns tinham demais, outros estavam ali com fome, ou seja, estava havendo uma total desordem na ceia do Senhor. E Paulo está dizendo: olha, nisto eu não vos louvo, eu não posso louvar vocês nisso. E Paulo, ele começa a colocar, a partir do verso 23, as coisas no seu devido lugar. E as palavras que nós vamos ler aqui, irmãos, como eu disse, são conhecidas nossas. No entanto, precisamos que
o Senhor, pelo Espírito, Ele realmente abra nossos olhos espirituais, para que possamos compreender que esse assunto da mesa do Senhor, esse assunto do partir do pão, ele vai muito além do que nós pensamos. E então Paulo, ele coloca esses pontos aqui para os irmãos, e ele começa a dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entregueis. Paulo, ele é bem enfático em muitos assuntos, e um desses é aqui no que toca a mesa do Senhor. Ele diz: porque eu recebi do Senhor. Sabemos que os discípulos, eles receberam do Senhor, né, como é que eu posso dizer? A incumbência, a ordem deles estarem reunidos, partindo o pão até que o Senhor venha. Inclusive, quando o Senhor estava com os 12 discípulos à mesa, Paulo não estava presente, mesmo porque Paulo ainda não era convertido. E quando Paulo ele escreve aqui para os irmãos, ele está dizendo: olha, porque eu recebi do Senhor. O que Paulo vai colocar para os irmãos, ele vai falar um pouco da experiência que ele teve com o Senhor, que com certeza, penso eu, ela começou ali, quando Paulo caiu do cavalo no caminho de Damasco. Que ali ele teve duas visões, né, podemos dizer assim. Ele viu o Senhor e ele também viu a igreja. Paulo, ali no caminho de Damasco, ele contemplou o Senhor e ele também contemplou aquilo que o Senhor tinha para fazer. E Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, Paulo, ele começa, como eu disse para os irmãos, colocar as coisas no seu devido lugar. Ele diz que na noite que o Senhor foi traído, ele toma o pão, toma o cálice, e ele parte, dá aos seus discípulos, e ele diz: olha, vocês precisam fazer isso em memória de mim. Talvez, irmãos, nós ouvindo isso hoje, eu não sei como é que soa para você, eu não sei se no nosso contexto hoje, graças ao Senhor, o Senhor tem nos ensinado com respeito a nos reunirmos em memória dEle, mas talvez para aqueles irmãos ali, naquele período, isso foi uma palavra muito nova, porque Paulo está dizendo: olha, esse assunto, quando vocês se reunirem para partir o pão e para tomar do cálice, o Senhor está dizendo que vocês precisam fazer isso em memória dEle. Vocês não devem se reunir com nenhuma outra intenção. Vocês não devem se reunir para poder fazer pedidos. Vocês não devem se reunir para poder discutir assuntos, ainda que sejam escatológicos. Vocês precisam se reunir em memória do Senhor. Paulo começa a colocar para os irmãos que o que eles tinham ali naquela mesa, aqueles elementos ali, eles eram a ordenância do Senhor para que eles fizessem em memória do Senhor. Mas Paulo ainda vai colocar para os irmãos que memória é essa. O que é que acontece ao partir o pão? Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não sei, aqui não nos deixa claro, o que é que eles estavam anunciando quando eles se reuniam na reunião de ceia. Eu não sei o que é que eles falavam, o que é que eles ministravam. Mas, a partir daqui, irmãos, Paulo começa a colocar como deveria ser ao eles se reunirem para poder estar diante da ceia do Senhor. E Paulo está dizendo àqueles irmãos: vocês precisam anunciar a morte do Senhor, e algo muito importante que ele diz: até que Ele venha. Irmãos, essas palavras de Paulo foram ditas há mais de
há muitos anos atrás, não sei ele precisar quanto, mas o assunto do partir do pão, ele precisa estar fresco nos nossos corações todos os domingos. Porque ao nos reunirmos para partirmos o pão em memória do Senhor, esse ato de partir o pão, de estarmos juntos domingo pela manhã, nós estamos proclamando, é a palavra mais aplicada aqui, proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. E é claro que se você for tentar entender com calma o que seria isso que Paulo está dizendo, anunciais a morte do Senhor. A morte do Senhor, irmãos, que Paulo está dizendo aqui, não é simplesmente a sua morte ali na cruz do Calvário. Ele foi pendurado e morreu. Paulo está falando aqui, anunciar a morte do Senhor, como se fosse um conjunto de muitas verdades que aconteceu na morte do Senhor. Ou seja, ao nos reunirmos para partir o pão, nós temos que trazer à nossa memória todos os fatos, ou todas as ocorrências, que a morte do Senhor nos trouxe. E quando nós paramos um pouco para meditar a respeito disso, nós temos que realmente bendizer o nome do Senhor. Obrigado. Nós temos que bendizer o nome do Senhor, irmãos, porque a morte do Senhor, ela nos trouxe vida eterna. Não apenas isso, a morte do Senhor nos reconciliou com Deus. A morte do Senhor nos livrou da condenação eterna. A morte do Senhor fez com que o escrito de dívida que tínhamos com Deus fosse rasgado. Quando nós nos reunimos para partir o pão e nós anunciamos a morte do Senhor, por favor, me escute com atenção. Se você traz à sua memória qualquer coisa que tome o lugar dessas verdades, você está descumprindo a ordem do Senhor pela sua palavra. Porque quando nós nos reunimos para partir o pão, irmão, nós devemos fazer em memória dele, anunciando a sua morte até que ele venha. E quando, como eu disse para os irmãos, paramos para pensar um pouco sobre a morte do Senhor, nós temos que realmente bendizer o nome do Senhor, porque quando falamos que a sua morte nos trouxe vida, nós temos que entender que na ceia do Senhor, nós costumamos falar isso, né? Essa mesa, ela fala por si só, e de fato isso é verdade. Porque na morte do Senhor, nós podemos, irmãos, se a gente pegar aqui a quantidade de irmãos que temos, nós poderíamos, com certeza, falar de pelo menos um atributo daquilo que a morte do Senhor é, ou daquilo que a morte do Senhor fez. Tipo assim, a morte do Senhor fala do seu amor, fala da sua justiça, fala da sua graça, fala da redenção, fala de propiciação. O anúncio da morte do Senhor é uma proclamação pública e também espiritual daquilo que Ele fez na cruz por nós. E quando nós, permitindo pelo Senhor, conseguimos entrar nesse drama da redenção, realmente essa reunião do partir do pão, irmãos, ela pode tomar um outro, digamos assim, ela pode tomar um caminho onde nós podemos sair realmente cheios e revigorados e renovados para poder enfrentarmos mais uma semana. Quando nós entendemos que a morte do Senhor, ela nos trouxe o benefício necessário para estarmos aqui nesta manhã, nós temos que realmente nos render em louvor e gratidão a Ele. Pense, por favor, a respeito de quem você era, de quem nós éramos, antes de ouvir o Evangelho, antes de crermos no Senhor Jesus. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Essa era a nossa condição. E não vamos ler por conta do tempo, mas depois você pegue e anote, depois se leia. Provérbios capítulo 17, verso 15, diz assim: aquele que condena o justo
e aquele que inocenta o culpado, tanto um quanto o outro, abominável é aos olhos do Senhor. Ou seja, se o justo é condenado e o culpado ele é absolvido ou ele é justificado diante do Senhor, isso é algo abominável. Isso não poderia acontecer. Mas quando você está lendo as passagens de Romanos, e essa eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo aqui que a justiça de Deus se manifestou, mas todos os homens pecaram. Você já imaginou a justiça de Deus sendo manifesta a homens pecadores? É isso que Paulo está dizendo. Agora, verso 24, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados sendo justificados gratuitamente mediante a sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor, porque nós somos justificados gratuitamente, mas para que isso pudesse acontecer, um preço foi pago. Para que isso pudesse acontecer, teve que haver redenção. Para que nós pudéssemos ser justificados, porque de acordo com Provérbios capítulo 17, verso 15, nenhum de nós poderíamos ser justificados, nenhum justo poderia ser condenado, se um preço não fosse pago. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo. Quando nós entendemos que fomos justificados por sua graça, e quando nós começamos a entender que um preço foi pago, o fato de Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, que nos abriu esse caminho e nos trouxe essa justificação mediante a fé em Jesus Cristo, nós, ao partirmos o pão, nós somos lembrados de quem nós éramos e de quem nós somos. Quando nós partimos o pão, irmão, nós somos lembrados de qual era a nossa condição anterior. Nós temos que ser lembrados de que ao estarmos diante da mesa do Senhor, nós estamos diante dessa mesa por causa da sua graça. Essa mesa é uma mesa de governo, sim, mas ela também é uma mesa de graça. Nessa mesa, irmão, nós podemos ouvir sobre a justiça de Deus, nós também podemos ouvir sobre o amor de Deus. E graças ao Senhor, porque essas duas coisas, elas podem andar juntas sem que haja conflito. Ao mesmo tempo que Deus, Ele amou tanto o mundo, Ele também não poderia nos justificar de qualquer forma. A justiça de Deus exigia que um preço fosse pago, mas não havia ninguém na face da terra que pudesse pagar esse preço. Então o que foi que Ele fez? Ele, ao nos amar, enviou o seu Filho. E esse Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou um alto preço. E quando nós também falamos sobre a morte do Senhor, nós temos que trazer à nossa memória, irmãos, o que é que o pecado faz. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, se eu e você fôssemos pendurados naquela cruz, se você fosse morto no lugar do Senhor Jesus, o que é que iria acontecer? Você seria justificado? Seria? Você resolveria o problema da humanidade? Nós iríamos entrar na morte e nós não iríamos conseguir sair dela. Porque o salário do pecado é a morte. Então era necessário que alguém sem pecado
entrasse na morte, vencesse a morte e nos livrasse da morte. Era necessário que um homem justo, no qual a morte não poderia ter poder sobre ele. E louvado seja o Senhor, que este homem foi Jesus. Como o irmão nos falou aqui no Partir do Pão, o Senhor Jesus, ele realmente, ele foi visto pelos religiosos da época, ele foi visto pelas autoridades da época, e todos reconheceram, nesse homem não há motivo algum para nós condená-lo. Este homem é justo, este homem é santo. E quem foi pendurado naquela cruz, irmãos, foi um homem justo e santo. Dolo algum se achou em sua boca, pecado algum se achou nele. E o nosso Senhor Jesus, ele se entregou naquele madeiro. E se você for ler com cuidado, o Senhor Jesus, ele não foi pego pela morte. Ele entregou o seu espírito. Ele disse: olha, a minha vida eu tenho em minhas mãos, e eu espontaneamente a dou, ninguém a tira de mim. A morte não tinha poder sobre o nosso Senhor, mas ele se entregou à morte por mim e por você. E louvado seja o Senhor, porque a morte não pôde segurar o nosso Senhor. E louvado seja o Senhor, porque quando nós partimos o pão, irmãos, quando Paulo diz: olha, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos, irmãos, que nos reunir entendendo que nós estamos nos reunindo em função da obra do Senhor Jesus. Nós nos reunimos porque Ele pagou um preço por nós. Nós nos reunimos por causa da cruz, por causa da redenção, por causa do seu sacrifício, por causa do seu sangue derramado. E, às vezes, nós precisamos pedir que o Senhor realmente nos ajude, irmãos, porque essas reuniões, até os louvores nos quais nós cantamos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos da direção do Senhor e estarmos atentos, porque o Espírito Santo, ele está entre nós e ele quer nos conduzir à obra do seu Filho. Então, irmãos, ao nos reunirmos para partir o pão, como Luciano bem disse, se nós nos reunirmos apenas em memória dele, nós não teremos muita dificuldade, não é verdade? Porque se tem uma reunião onde nós podemos realmente nos reunir e ficarmos simplesmente à vontade, na expectativa de que o Senhor nos conduza à sua maneira, eu acho que o Senhor, pelo Espírito, Ele vai conseguir o que Ele deseja em cada uma das reuniões. Nós não temos, irmãos, por favor, escute com atenção, nós não temos nenhuma autonomia para poder colocar qualquer coisa nessa reunião da ceia. Essa reunião é para Ele. Essa reunião é para nos reunirmos em memória dEle. E quando nós falamos, irmãos, da reunião de ceia, eu sei que você já ouviu sobre isso. Era algo que acontecia entre família. Eles se reuniam no final do dia e eles tomavam a ceia. Irmãos, como nós precisamos dar valor à reunião do Partir do Pão. Como nós precisamos entender, irmãos, não na esfera da nossa mente, mas pelo Espírito, que o Senhor abra os nossos olhos, que ao nos reunirmos diante desses dois elementos, nós estamos, primeiro, em cumprimento à palavra do Senhor, e segundo, nós estamos nos reunindo em memória daquilo que Ele fez por nós. Então, aqui, irmãos, diante dessa mesa, não há espaço para ficarmos de conversas paralelas. Diante da mesa do Senhor, por favor, às vezes tem irmãos que, acho que dessa já até colocou isso, que tenha coragem, irmãos, de ficar olhando coisas no WhatsApp. Tem irmãos que tenha coragem de ficar lá fora, diante da celebração da ceia do Senhor. E quando nós entendemos pelas Escrituras o que é que devemos fazer ao partirmos o pão, irmãos, nós temos que realmente nos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, me ajude, Senhor, para que essa realidade faça parte de mim nesta manhã. Me ajude, Senhor, para que eu consiga desfrutar da realidade que há nesta mesa. Irmãos, em João capítulo 11, eu vou apenas citar, tem duas cenas que acontecem que são uma muito distinta da outra. Estava aproximadamente uma semana antes da Páscoa e os sacerdotes se reuniram, porque eles
traçaram um plano para poder pegar Jesus, prender e matá-lo. Acho que você lembra desse contexto. E eles contrataram algumas pessoas para que, ao verem Jesus na sinagoga, ou nas ruas, ou ali próximo, aquelas pessoas avisassem para que Jesus fosse preso. E a Bíblia diz assim: e Jesus já não andava mais publicamente entre eles, uma semana apenas antes da Páscoa. E continuando o texto diz assim: e Jesus foi para uma aldeia chamada Betânia, a poucos metros de distância dali. E quando Jesus chega em Betânia, lá ele tem Lázaro, Maria e Marta. E Lázaro foi aquele que Jesus havia ressuscitado. Marta está servindo o Senhor. E Maria, ela pega um vaso de alabastro com perfume caríssimo, quebra aos pés do Senhor Jesus, derrama na sua cabeça, nos seus pés, e começa a enxugar com os seus cabelos. E até mesmo entre os discípulos ali, há um questionamento. Eles falam: poxa, esse perfume foi tão caro, e ela está fazendo isso. E Jesus conhecia, os seus pensamentos, e dá uma palavra para eles. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus sai de um contexto onde pessoas queriam prendê-lo e matá-lo. Ele sai de um contexto onde ele está sendo rejeitado, e ele vai para um outro contexto onde há testemunho sem palavras. Ele vai para um outro contexto onde há vida de serviço. Ele vai para um outro contexto onde tem uma mulher que reconhece que apenas ele é digno de toda a glória. Sabemos que o cabelo fala da glória da mulher. Então o que é que ela faz? Ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés do Senhor Jesus. Ela está dizendo: a minha glória eu derramo aos teus pés, Senhor, porque tu és o único digno de toda a glória. E a Bíblia diz, irmãos, que a casa ficou cheia com aquele cheiro daquele perfume. Eu penso que é esse contexto que o Senhor deseja, pelo Espírito, produzir em nós ao nos reunirmos para partir o pão. Porque essa mesa, ela fala de testemunho, irmãos. Nós estamos fazendo um anúncio da morte do Senhor. E nós não conseguimos ver com nossos olhos naturais, mas há anjos, irmãos, que eles estão diante dessa mesa também, eles estão contemplando, eles estão olhando o que é que nós estamos fazendo. E ao partirmos o pão, a igreja ela está proclamando um fato que mudou não apenas a nossa história, está proclamando um fato, irmãos, que mudou a história também nos céus. Você sabia disso? Porque quando o tempo não vai dar, mas quando você lê Hebreus, capítulo 9, se não me falha a memória, diz que o nosso Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ele veio para restaurar as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ou seja, absolutamente tudo que entrou em desordem por causa da queda de Lúcifer, o Senhor Jesus, pela obra na cruz, ele está colocando tudo em ordem. O Senhor Jesus, pela obra na cruz, ele está restaurando todas as coisas. E um dia, nós vamos ver tudo, absolutamente tudo, rendido aos seus pés. Quando nós proclamamos na mesa do Senhor a morte do Senhor, nós estamos fazendo um anúncio, irmãos, não apenas da sua morte, mas também da sua vida, da sua ressurreição. Nós temos que declarar para nós mesmos, para nossa alma, para principados, para potestades, para todos os demônios, de que a obra do Senhor Jesus, ela não foi em vão. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, para que a realidade da mesa, ela seja algo sempre vivo no nosso interior. Nós temos que abrir os nossos olhos pelo Espírito, para que ao nos reunirmos para partir o pão, irmãos, primeiro, haja esse desejo intenso no nosso interior. Eu acho que eu já citei aqui para os irmãos. Os irmãos do passado, os puritanos, eles faziam muito isso. No sábado, que antecedia a reunião do partir do pão, eu estava lendo na história, eles se reuniam com suas famílias e eles oravam. Você ouviu? Com suas famílias, filhos, quem tivesse no lar. O historiador diz que quando você passasse nas vilas do puritano,
aproximadamente ao anoitecer de sábado, dificilmente você encontraria um deles na rua ou fazendo algum outro trabalho. Mas quando você entrava na casa de qualquer um deles, eles estavam normalmente reunidos com suas famílias, orando: Senhor, nos prepara para amanhã, nos prepara para estarmos diante da sua ceia, nos prepara no partir do pão. E bendito seja o Senhor, irmãos. Eu penso que o Senhor deseja restaurar, principalmente nos nossos dias, essa realidade da mesa do Senhor. Às vezes nós somos tão atacados na mente para poder estarmos aqui na reunião do Partir do Pão. Às vezes nós temos uma semana tão cheia, tão atribulada, e às vezes nós nos aproximamos dessa mesa com tudo isso. Mas nós precisamos ir diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajude, porque eu devo me reunir aqui em memória de Ti. Irmãos, que o Senhor nos ajude para sermos reverentes na reunião do Partir do Pão. Nos ajude o Senhor, irmãos, para que ao nos reunirmos para partir o pão, nenhum outro seja evidenciado a não ser Ele mesmo. E algo também que eu gostaria de deixar para os irmãos pensarem, principalmente as irmãs. Esta mesa, como eu disse, irmãos, não é apenas uma mesa de governo, ela também é uma mesa de graça. Todos são convidados a estar diante da mesa do Senhor. As irmãs precisam também ministrar diante do Senhor nessa mesa. Irmãos, eu acho que há muita preciosidade sentados aí todos os domingos. Então, que o Senhor mesmo, pelo Espírito, toque no coração das irmãs. Que vocês sejam encorajadas, irmãos, porque essa ceia foi o Senhor que estabeleceu para nós. O Senhor estabeleceu essa reunião de ceia para que nós pudéssemos fazer isso em memória dEle. Então, que o Senhor nos ajude, ajude as irmãs, para que tudo aquilo que seja religioso, irmão, tudo aquilo que não está nas Escrituras, que isso não nos tome e às vezes nos deixe escondidos, a ponto de nós não conseguirmos desfrutar de forma clara e real da realidade que há na mesa do Senhor. Essa mesa é uma mesa de ministração de graça. Então, que o Senhor, Ele realmente abra os nossos olhos. E um dia, irmãos, nós estaremos com o Senhor, onde Ele mesmo vai presidir a mesa. Paulo diz aqui que nós deveríamos fazer isso até que Ele venha. Como eu falei para os irmãos, Paulo, ao instruir os irmãos, ele ainda coloca até quando eles deveriam partir o pão. Olha, vocês precisam partir o pão, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Todos aqueles irmãos lá em Corinto, eles já morreram. Outros e outros surgiram, até chegarmos em nós aqui. E a ordem do Senhor continua a mesma. Devemos nos reunir todos os domingos, partindo o pão, até que Ele venha. Partindo o pão até que Ele venha. Mesmo desanimados, nós devemos nos reunir para partirmos o pão até que Ele venha. Porque esta é uma ordenância do Senhor. E um dia, de todas as tribos, nós até cantamos aqui, né? Tribos, povos, línguas, nações, milhares e milhares, milhões e milhões de remidos do Senhor estarão diante da mesa do Senhor. E Ele mesmo, naquele dia, digo eu, Ele vai nos mostrar, irmãos, suas mãos e seus pés. Eu penso que Ele vai nos lembrar da redenção. Ele vai nos lembrar do preço que foi pago. Ele vai nos lembrar da sua vida, do seu amor, da sua graça. E nós estaremos para sempre com Ele. Mas nós já podemos desfrutar disso aqui hoje, irmãos. Sabemos que são apenas 2 elementos, mas como o irmão citou aqui nesta manhã, aqueles discípulos, eles não conseguiam ver o Senhor, e tem mais um item que também os levaram a não ver o Senhor, que foi a incredulidade nos seus corações. Embora eles tivessem seus corações queimando, aquele dia no caminho de Emaús era um domingo, eles tinham ouvido que o Senhor ressuscitaria, e eles tinham ouvido vários relatos, mas eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, eles estavam desanimados. E o Senhor conversando com eles. Mas quando eles estão à mesa com o Senhor, de novo à mesa, isso precisa falar aos nossos corações. E a Bíblia diz que quando o Senhor parte o pão, os olhos dele foram abertos. Sabe o que eu creio? É que ao partirmos o pão, irmãos,
quando nós estamos diante da mesa do Senhor, coisas espirituais podem acontecer. Coisas espirituais podem acontecer de tal forma, irmãos, que irmãos podem ser libertos. Eu penso que na ceia do Senhor, quando estamos diante da sua mesa, irmão, vidas podem ser restauradas. Eu penso que quando nós estamos diante da mesa do Senhor, perdão pode ser liberado. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, irmão, talvez situações de anos podem ser resolvidas ali na mesa do Senhor. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, para que ao estarmos diante da mesa do Senhor, sejamos conduzidos por Ele, aquilo que Ele deseja nos conduzir, da forma que Ele queira. Então, que o Senhor realmente nos ajude, irmãos, e que essa realidade, que esse frescor, que essa alegria de partirmos o pão, ela seja algo realmente, a cada dia, mais experienciado em nossas vidas. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós. Às vezes nós temos negligenciado essa ordenança do Senhor. O Senhor pediu que nós fizéssemos isso em memória dEle, anunciando a sua morte até que Ele venha. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e tenha misericórdia de nós. Às vezes tem tantos irmãos que por motivos, às vezes tão insignificantes, eles simplesmente não vêm à reunião do Partir do Pão. Às vezes não há nenhum motivo, está muito cansado, não vem à reunião do Partir do Pão. Precisamos da palavra do Senhor para nos mostrar a realidade dessa mesa, e então temos que ir a Ele e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a reverenciar esta reunião de ceia. Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude, Senhor, a ter uma atitude coerente ao estar diante da ceia do Senhor. Que o Senhor realmente nos ajude, irmão, e tenha misericórdia de nós. Senhor, nós louvamos e bendizemos a Ti, Senhor. Oramos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e nos mostre a importância de estarmos diante da Sua mesa, celebrando a Sua morte até que o Senhor venha. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, Senhor, como indivíduos e também como igreja coletiva, para que tudo aquilo que o Senhor nos ordenou na Sua palavra possa ser experimentado ao estarmos diante da mesa do Senhor. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.